Boa noite a todos. Boa noite. Sobre o lema 2022-2023, Imagine o Rotary, está clara aberta a nossa 15ª reunião ordinária virtual do período Rotary. Sejam todos bem-vindos. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022. São exatamente 19h02. No cronograma das áreas de enfoque de Rotary Internacional, o mês de outubro é dedicado ao desenvolvimento econômico e comunitário. Na tribuna virtual, Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa desta unidade rotária, classificação banco-gerente, ocupando neste período as funções de diretor de protocolo do clube, membro da equipe de protocolo do SER e membro da equipe de protocolo da governadoria. Solicito a todos que registrem suas presenças no bate-papo, colocando nome, função, se estiver ocupando cargo em equipes de governadoria, e que mantenham seus microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando e liguem as câmeras para que possamos interagir melhor vendo a todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida pelo Facebook e será publicada no Uniclube e no YouTube. No período rotário de 2022-2023, o Rotary International tem como presidente a companheira Jennifer Jones, associada do Rotary Club Windsor-Roseland, Ontário, no Canadá, distrito 4.760. Como representante da presidente de Rotary International, o diretor de RI períodos 2021-2023, o companheiro Julio César Silva Santisteban Ojeda, associado do Rotary Club de El Rímac, Peru, distrito 4.455. Como governador distrital, o companheiro Luiz Carlos Fávaro, associado do Rotary Club de Nova Iguaçu, e como GA em nossa unidade rotária, a companheira Amália Maria da Costa Sena, associada do Rotary Club de Rio de Janeiro, Tijuca. Estamos recebendo como palestrante o companheiro Francisco de Jesus, que vai nos falar sobre o banco de cadeiras de rodas, que proporciona acessibilidade e resgate da cidadania. Lembramos a todos que o companheiro Jesus está exercendo o cargo de GA no Rotary Club de Copacabana e que hoje receberá a visita oficial do governador Fávaro às 20 horas. Companheiro Francisco, ocupe a tribuna virtual. Boa noite a todos, boa noite, querida Ieda, nossa presidente do período. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela intermediação da minha querida Zélia, minha vizinha, minha parceira. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Você sempre ser convocado, que em Rotary a gente não é convidado, é convocado, para estar junto dos nossos co-irmãos, é muito orgulho para nós. Então, muito mais do que um reconhecimento, é um orgulho. Então, antes de falar do nosso banco de roda, que todos, a maioria já tem uma noção, a gente precisa lembrar que o Rotary é muito mais do que essa transferência de um bem, mesmo que seja de forma temporária, de uma cadeira de roda, uma muleta, um andador ou colchão, uma cama hospitalar,
é muito mais do que essa transferência. Rotary, na verdade, na minha visão, pelo menos, né, o que ele faz com essas suas unidades é proporcionar mobilidade, acessibilidade e resgatar a cidadania de alguns dos nossos. E aí a gente tem que lembrar que mobilidade não é sinônimo de transporte, são coisas distintas. Tá? Então, nós estamos falando de mobilidade. Lembrar também que no nosso Brasil nós temos uma série de legislações que amparam isso. Por exemplo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, conhecida como PNMU, que foi criada através da Lei 12.587, de janeiro de 2012. Então, daí já fez 10 anos de sua existência. E a existência, não sei se é bem cumprida, da obrigação de se fazer plano de mobilidade urbana nos entes públicos, municípios, estados, mas aí eu não tenho um acompanhamento se isso é feito. O que significa mobilidade? Mobilidade é a capacidade de chegar aos lugares necessários para a vida, ao trabalho, à escola, aos parques, comércio, hospitais, ou seja, viabilizar as viagens essenciais para o exercício dos direitos básicos do cidadão. Então, você viu, eu falei lá na frente que eu estou resgatando a cidadania, estou dando vida a essas pessoas que, por uma falta desse bem, cadeira de roda, andador, muleta, fica impedido de exercer sua plena cidadania. Mobilidade não é ter uma maneira de se deslocar, mas um sistema de possíveis modos de transporte e que tenha qualidade. Não pode ser qualquer um. Mobilidade significa a capacidade de chegar aos lugares necessários para a vida. Como eu disse antes, a pessoa precisa ir ao trabalho para ela ter cidadania. Se ela não tem como ter uma mobilidade para chegar até lá, e uma cadeira de rodas pode ser o que ela precisa, um andador ou um par de muletas, ela não pode exercer atividade laboral. Não pode ir a uma escola, não pode ser um parque para um lazer, um comércio, ou mesmo ir ao hospital para se tratar. Então, existe um corte na vida das pessoas que nos passa, digamos assim, quase que despercebido, quando nós ficamos muito preocupados que nós estamos emprestando ou doando uma cadeira de roda. Além disso, além da mobilidade, nós temos que também entender o que é acessibilidade, que, na verdade, é um tripé. A acessibilidade é composto de autonomia, conforto e segurança. Ou seja, eu crio autonomia às pessoas, mas eu preciso dar conforto e segurança. Por exemplo, eu crio uma rampa para ela entrar num prédio público ou no hotel. Só que a rampa ela tem ela é muito íngreme, o que não vai dar conforto nem segurança para a pessoa ter acesso a ela. Vocês concordam comigo? Né? Eu preciso que essa rampa ela tenha uma subida leve para que a pessoa possa subir com a sua cadeira de rodas, ou mesmo com o seu andador, ou mesmo com a sua par de muletas. Então, essas coisas precisam ser combinadas. Não dá para dizer assim, eu fiz uma rampa lá, não tinha que fazer rampa? Fiz uma rampa. Mas a pessoa ela é tão íngreme que a pessoa não tem condição, capacidade, competência, sei lá o quê, para acessar ela. Então, acessibilidade significa incluir a pessoa com qualquer deficiência na participação em atividades, como o uso de produtos, serviços e informações. Por exemplo, eu acho que todos nós já vimos, quando nós vamos ao banco, nos caixas eletrônicos, eu tenho um caixa eletrônico mais baixo. Aquele caixa eletrônico mais baixo não é um caixa eletrônico para crianças, e sim é um trabalho de acessibilidade. Ou seja, a pessoa foi colocada aquilo ali para que os cadeirantes tenham acesso, como a gente tem banheiros também. Tá? Os banheiros especificamente preparados. E agora, é claro e evidente que a gente tem umas coisas que eu não entendo o que pensam as pessoas que fazem aquilo. Eu, por exemplo, já vi uma rampa para cadeira de roda, onde no meio dela tinha um poste.
Então, a pessoa fez tudo, mas o poste ficou no meio. Ou seja, ela tem a rampa, só que essa tampa não tem utilidade, porque ela não traz conforto, autonomia nem segurança. O cara simplesmente não passa por ali. Tá? E eu já vi isso. Ninguém me contou. E aí, quando a gente fala de cidadania, a gente fala de inclusão. Nós precisamos incluir as pessoas na nossa sociedade. Então, quando nós temos esse serviço disponibilizado através de rotarianos, nós temos que olhar que nós não estamos só disponibilizando esse serviço, uma cadeira de roda, um andador, ou seja lá o quê. Nós estamos levando inclusão, nós estamos levando o resgate de uma cidadania para as pessoas. E aí eu gosto que as pessoas vejam isso aí com mais clareza. Temos outras legislações de acessibilidade, nós temos um manual da ABNT, que é o 9050, de 2020. Ele é grande, né? Tem 200 páginas, mais ou menos. Tem a Lei Brasileira de Inclusão e temos a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas Deficientes. E aí, só para a gente fechar esse ciclo, vamos falar aqui também de locomoção, que lado de locação? Locomoção. Em biologia, chama-se locomoção a capacidade que tem muitos organismos de se movimentarem por seus próprios meios no habitat onde estão. Nossos órgãos fazem isso. Locomoção se refere ao movimento realizado por uma pessoa, animal, organismo, aparelho ou máquina para mover-se de um lugar para outro, deslocar-se. Então, a gente falou de mobilidade, acessibilidade, locomoção. Locomoção provém do fenômeno físico, conhecido como movimento. Consigo me locomover de um ponto para outro, eu crio um movimento sobre isso aí. Tá? Transporte, que aí a gente falou lá na frente, para não misturar mobilidade, que não é sinônimo de transporte. Então, transporte é um movimento de pessoas, mercadorias, entre locais. O campo do transporte apresenta diversas características de nível de infraestrutura, veículos, tudo aquilo que precisa. Então, mobilidade é uma coisa, transporte é outra. E tudo isso a gente retorna àquilo que falamos lá no início, cidadania. E aí, o que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres do indivíduo. Ou seja, eu faço com que a pessoa ele possa se aproximar daquilo que todos os outros fazem. Ele não fica afastado disso, existe uma inclusão. Então, os direitos e deveres do cidadão devem andar sempre juntos, deveres e direitos. A Constituição já fala isso. E eu estou repetindo desde o início isso, que eu quero que as pessoas vejam, quando nós atuamos com algum projeto social no Rotary, nós estamos trabalhando em inclusão. Nós temos aí hoje o DEI, né? Todos aí têm conhecimento do DEI, é uma das linhas de atuação, inclusive muito batida com a nossa atual presidente James Jones. E aí, pensa bem, a gente não trabalha uma linha do DEI quando temos os nossos bancos de aparelhos para auxiliar? Claro que sim. Só que nós estamos muito focados no bem físico. Tá? E o Rotary, e aí, isso aí foram as definições. Agora a gente entra no Rotary. Mobilidade, acessibilidade, locomoção, cidadania. Nós temos, no nosso distrito, por exemplo, nós temos banco de rodas, banco de muletas, banco de andadores, aparelhos auditivos e algumas atividades de cidadania, como, por exemplo, nós tivemos no final de semana agora, uma atividade de cidadania para as pessoas de rua. Isso aí não é inclusão? Isso aí não é resgate de cidadania? Quando você pega aquelas pessoas que estão ao léu nas ruas e você dá um corte de cabelo, você faz um banho, você dá roupa, você dá alimentação, um trabalho. E o Rotary Penha, como é que ele atua nesse ponto? Nós temos lá, conhecido de todos, o nosso banco de cadeira de rodas. Esse banco foi idealizado, o primeiro movimento dele foi em 1980, quando um grupo de rotarianos do Rotary Penha decidiram adquirir
100 cadeiras de rodas, cadastrar 100 pessoas e fazer essa distribuição. E assim foi feito. Passado um tempo, alguns meses, fizeram uma parceria com o Departamento Social da SUAM, cujos dirigentes de lá são rotarianos desde o seu início e até hoje. Tanto é que tem um Rotary Club que se reúne nas suas dependências. E aí, o que aconteceu? Esse departamento social foi feito uma parceria para quê? Para fazer um levantamento de como estavam essas 100 cadeiras que foram doadas. E o que aconteceu? Descobriu-se que mais da metade delas tinham sido vendidas. Vendidas para comprar cachaça, vendidas para comprar comida, vendidas para pagar aluguel, mas foram vendidas. E aí o pessoal disse, olha, nós temos que rever esse projeto, não dá para ser desse jeito. Foi aí que, em 1º de março de 1983, vamos completar 40 anos agora no início do próximo ano, os associados do Rotary Penha criaram o Banco de Cadeiras de Rodas. Foi no mesmo dia da fundação do Rotary Club Rio de Janeiro, Jardim América. Hoje temos mais de 14 mil cadastros de empréstimos e 5 mil cadeiras compradas. É claro, evidente, nós não temos essas 5 mil cadeiras, mas essas já rodaram. E nós temos também diversos compromissos, como a aquisição de cadeiras, né? A manutenção das mesmas, a manutenção do prédio, que nós temos um prédio, 4 andares, temos funcionários, despesas diversas com luz, telefone, internet, IPTU, água, tudo isso a gente tem essas despesas. E como é que a gente consegue manter isso aí? Até antes da pandemia, antes da pandemia nós não tivemos, nós tínhamos aqui, os mais antigos lembram bem disso, a festa portuguesa. Essa festa portuguesa ela nos levava a ter conseguir trabalhar durante pelo menos um ano com esses recursos e com as cadeiras que a gente adquiria. A gente já saiu uma vez de uma festa portuguesa com mais de 100 cadeiras de rodas compradas, fora o lucro da festa. Com a pandemia, isso caiu. Hoje, nós estamos com muita dificuldade de empréstimo, porque nós não temos como ter para emprestar, mas ainda emprestamos bastante. E a pior coisa que tem, ao meu ponto de vista, é o descomprometimento daqueles que são usuários e daqueles que são padrinhos. Por que isso aí? Nós temos um contrato de comodato, onde nós temos lá os dados do usuário, os dados de uma pessoa que vai estar atendendo o usuário e os dados do padrinho, que tem que ser um rotariano. E aí, várias vezes, a gente vai buscar, acaba o período, a gente liga ou vai ver para buscar a cadeira de volta, se não estiver utilizando, se estiver precisando, a gente renova. E as pessoas dizem para a gente, tinha que devolver essa cadeira? Aí eu joguei fora. Eu dei não sei para quê. Mas você não precisou dela? Então, como é que eu vou fazer agora para quem vai precisar? Eu pensei que vocês comprassem outros, mas o dinheiro não rola assim. Nós já resgatamos de lixeiras de rua várias cadeiras de rodas nossas. A gente sabe que é nosso porque tem a nossa logo. A coisa de um ano atrás, um companheiro nosso, passando ali por São Cristóvão, naquelas lojas que vendem móveis usados, ele olhou assim e viu que tinha uma cadeira de roda, aquela cadeira de roda lá do clube. E ele entrou, tinham 2 cadeiras lá à venda. E ele disse, olha, eu vou levar essas cadeiras embora porque ela é de uma entidade que atende a coletividade, e o cara não queria devolver. E ele disse, olha, ou devolve ou chama a polícia. Eu não sei qual foi o resultado, o que ele resolveu, eu sei que ele levou as cadeiras de volta. Tá? Então, o que a gente precisa disso aí, além de conseguir recursos para comprar as cadeiras de rodas, né, a gente precisa um pouco de comprometimento de quem recebe, o usuário, e de quem apadrinha. Por exemplo, outra coisa que acontece, as pessoas precisam da cadeira, aí tem que ir lá buscar. Aí vão lá buscar. Quando é para entregar, às vezes a gente liga assim, olha só, a cadeira já está aqui, já está livre. Tá, então traz. Eu não tenho como levar, não. Aí
Um tempo atrás, eu liguei para a pessoa me ligou e disse, olha, traz a cadeira aqui no mesmo lugar onde você pegou. Ah, olha só, eu não posso levar, não vou levar, não. Ela está aqui do lado de fora e pegando chuva, pode ser que ela vai estragar. Então, você vê, é muito triste isso, né? Pessoas precisando de pessoas... Eu já tive também lados bons. Por exemplo, tem um clube aqui do distrito, que eu não vou citar o nome, que toda vez que alguém, um dos associados via alguém conversando comigo para pedir cadeira de roda, ele ia na tribuna e dizia assim, olha só, esse clube aqui não tem pobre. Se eu descobrir que algum companheiro está solicitando cadeira de rodas ao banco de cadeira de rodas para uso de pessoas da sua família, eu vou brigar. Eu acho que nós aqui temos grana suficiente para comprar uma cadeira até para os nossos funcionários e depois dar essa cadeira de rodas de presente para o clube. E uma segunda coisa que eu gosto, que para mim é a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida sobre isso, foi que uma vez nós emprestamos uma cadeira de rodas para uma pessoa e ela pediu para falar comigo. E aí nosso funcionário disse, Francisco, a pessoa quer falar contigo. Disse, pode dar o telefone, então me dá o telefone dela que eu ligo. E assim foi feito, ela me ligou. E aí, quando ela me ligou, ela falou assim, seu Francisco, tudo bem? Que bom, que bom. Eu queria só dizer para o senhor que a minha Ferrari está fantástica. Eu estou adorando a minha Ferrari. No primeiro momento, eu não entendi o que ele estava falando. Mas, logo depois, quando ele continuou falando, ele disse, não, é que eu consigo sair da minha sala, eu já almoço na mesa com a minha família, eu posso ir ao banheiro sozinho, eu posso ir até a cozinha. Ou seja, a Ferrari dele era aquela cadeira de rodas que nós emprestamos para ele. E aí eu digo para você o seguinte, voltando àquilo que eu falei no início, será que nós não fizemos muito mais do que emprestar uma cadeira de rodas? Nós não incluímos essa pessoa um pouco mais na sociedade, que era a família dele? Nós não demos um sentimento de cidadão para eles? Então, isso aí que eu acho que nós precisamos olhar para gostarmos mais, nos apaixonarmos mais ainda por tudo isso que a gente faz. Nós temos um lema lá, que é fazer andar quem não pode caminhar. Esse é o nosso lema do banco. E eu sempre digo, juntando a isso, eu digo que nós, do Banco de Rodas, e todos os outros bancos que tem, todos nós rotarianos, o nosso máximo é que a gente busca resgatar a cidadania das pessoas fazendo suas inclusões. Então, essa é a reflexão que eu trago aqui para vocês. Eu espero estar atendendo, estou à disposição para responder qualquer questionamento, mas eu gostaria muito que nós saíssemos um pouco dessa visão de que nós cedemos um bem, um patrimônio, um bem, uma cadeira, uma coisa, e lembrasse, começasse a olhar, e eu acho que isso vai ajudar que a gente tenha mais paixão por essa nossa entidade, e nós fazemos muito mais do que isso. Nós fazemos inclusão, e nós fazemos resgate de cidadania. Esse é um lado que eu gostaria de trazer, espero ter me feito entender. Eu quero aqui agradecer à presidente pelo carinho, pelo convite, a Zélia, em nome da Zélia, cumprimentar a todos os outros companheiros e ficar à disposição de vocês para o que der. Muito grato, minha gratidão. Eu queria dar um depoimento. Posso? Por mim, pode. Quem está aí, o comando não sou eu, não. Pode, presidente Ieda. A companheira Ângela quer falar. Gente, Romário. Pode, ela balançou a cabeça que sim, Ângela. Está sem presidente. Claro, claro que sim. Eu vou dar um depoimento de usuário. Eu já estive de um lado, hoje estou cadeirante, né? Eu não nasci cadeirante. Durante 50 anos eu não fui cadeirante. E hoje eu estou cadeirante. E eu já utilizei, para pessoas que me procuraram, como a Alba já foi madrinha de uma pessoa da Santa Marta, que precisou de cadeira de rodas, do padrinho.
eu não estava em Rotary mais, e era o Albano que cuidava disso, e a Alba foi madrinha. Eu já fui madrinha de uma pessoa de comunidade São João de Meriti, que pegou a cadeira, devolveu, essa eu sei que devolveu, né? Foi lá em São João em Caxias, pegou a cadeira, levou para a mãe em São João de Meriti, na comunidade, depois ela teve possibilidade de comprar uma cadeira para a mãe, com um ano e tanto, e devolveu a cadeira. Isso Então, que é bonito, né? Isso é lindo. Eu sei da utilidade, né? Mas existia, eu não sei se hoje existe, né? Quando você ia pegar a cadeira de roda, não só o padrinho ele assinava o termo, mas também a pessoa se comprometia a devolver a cadeira no mesmo local. Né? Existe, mas as pessoas, depois que usam, esquecem. Não compram. E também, antigamente, né, Davi, nas reuniões, sempre tinha doações de cadeira, ou uma cadeira de roda, ou doação de muleta, de andador, sempre se tinha. No Rotary Cumprido, o garçom, também nós fizemos um movimento que tinha um filho que tinha de necessidade e deu-se uma cadeira de rodas. E aí você falou de acessibilidade, né? Também, por exemplo. Eu acho que a visão das pessoas que não são cadeirantes, né? Porque eu sempre digo que tem uma diferença entre deficiente físico e cadeirante. Porque o deficiente, ele tem uma locomoção fácil. Se ele não tem uma perna, um braço, ele não enxerga, mas ele se locomove sozinho. O cadeirante, ele tem um acessório para a vida toda, que é a cadeira de rodas. Então, se não tiver um espaço de acordo, ele não vai a lugar nenhum. Eu vivo isso. Hoje, eu vivo isso. Né? Porque, por exemplo, eu faço um tratamento no Hospital da Lagoa para o problema que eu tenho. O Hospital da Lagoa, os banheiros não têm acesso para cadeirante. No hospital público. Hospital Público Federal, especializado na área. Então, você, no banheiro, que é uma necessidade básica de cadeirante, não cadeirante, deficiente, todo mundo tem necessidade, tem que fazer. Então, você entra no banheiro, mas você não tem acesso ao vaso, né? O Peternet você não tem. Vamos falar, a Cobal, do Maitá, né? Que é um centro lá de referência, não tem o restaurante, não tem restaurante que tenha banheiro. O banheiro que você tem acessibilidade. Para entrar no banheiro, ele tem uma plataforma que você precisa de segurança para te colocar lá. O acesso, às vezes, nos lugares de restaurante também, porque a cadeira de roda ela tem que ter uma circulação. Né? Ela tem que ter um movimento para poder circular, para poder a pessoa se colocar. O simples ato de lavar as mãos numa pia é uma dificuldade, porque, às vezes, tem um armário, alguma coisa que impede. Aí eu fico pensando o seguinte, não sei se você concorda comigo, você está lidando com cadeira de roda, você tem muitas pessoas que vão lá e têm dificuldade. Realmente, a cadeira de roda é o seu carro. Eu digo que é minha bicicleta, que eu adoro bicicleta. Então eu falo, vou pegar minha bicicleta, vou andar e tal, né? Porque ela que me leva a qualquer lugar e me dá possibilidade. Eu acho que todo mundo que não é cadeirante, ou que não tem deficiente, devia viver um dia de cadeirante para poder sentir as dificuldades. E aí participaria com certeza de qualquer campanha, porque saberia a dificuldade na técnica, como é difícil. O meu filho é fisioterapeuta, é engenheiro, ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de engenharia biomédica. E ele fez uma especialização, convidaram ele aqui na Andef, eu acho que é Andef em Niterói, Andef, né? Ele foi lá porque ele é árbitro de esportes de cadeirantes. E aí meu filho diz assim, pai, eu fiz o curso aqui, mas eu falei para os caras o seguinte, não, mas eu preciso andar numa cadeira de roda para saber o que é isso aí. Então, você está falando... Aí meu filho pegou, fez um filme, ele tem um filmezinho. Não, pai, eu tive que... O negócio no início, eu caí, eu não conseguia andar com coisa, eu tinha que aprender a andar. Eu não posso falar uma coisa dos caras, nem dar uma nota para o cara. Se eu não conseguir viver um pouquinho aquilo ali, eu não posso ser só a leitura do papel. Então, ele foi fazer exatamente dentro do teu depoimento. Meu filho fez exatamente isso aí. Até agora eu até fiquei contente, né? Eu lembrei disso. Porque ele é um profissional com comprometimento. As pessoas criticam muito e não fazem, falam muito e não fazem, né?
É. E aí o pessoal acha, pô, você tá maluco? Você não precisa. Meu irmão, eu preciso saber como é que o cara se sente naquele negócio ali, cara. Como é que é aquele troço ali? Verdade. Você já sentou numa cadeira de roda? Não, eu quero sentar e quero andar. A E aí foi o que ele limitação, falou. a dificuldade que tem, né? Não é só sair de uma cadeira de roda, passar para um outro local. Exatamente. É muito difícil. O O direito seu de ir depoimento. é muito limitado. É muito limitado. Pô, gostei. Obrigado pelo teu depoimento. Obrigado mesmo. Obrigado pela sua palestra aí, pelo tocar nesse assunto, permitir que a gente possa falar, né, dar um depoimento. Porque quando eu falo, aquele negócio, estou repetindo o que eu já falei, né? Quando a gente fala de cadeira de rodas, de andador, de coisa, a gente fala só do bem material. Só que quando a gente está trabalhando com isso, a gente está fazendo, do meu ponto de vista, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas do meu ponto de vista, a gente está fazendo muito mais do que isso. A gente está fazendo inclusão, que hoje fala tanto em inclusão, a gente já faz inclusão, uma parte da inclusão, e faz resgate de cidadania. Você vê, esse rapaz que falou que conseguia almoçar, agora eu faço minhas refeições com a minha família na mesa, que ele só fazia na cama, ele não podia sair de lá. Olha só, olha o resgate. Olha a liberdade que a pessoa consegue, né? Dentro das limitações, tem uma liberdade do ir e vir, sem estar precisando, pedindo às pessoas, né? Porque muitas vezes você tem que pedir e as pessoas não têm a disponibilidade de te atender. Exatamente. E aí ele chamava do meu ponto de vista, uma cadeira de roda muito simples, tá? De Ferrari. Então você vê o quanto essa cadeira é importante para ele. Pela alegria, pela era uma Ferrari. Para ele, era uma Ferrari. Uma Ferrari. Tá? Obrigado. Obrigada a você. Presidente, pode abrir seu microfone. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Não. Eu só vou falar rapidinho, que eu sei que o tempo do Jesus é curto. Jesus, obrigada por tudo que você colocou aí. E, Ângela, eu já disse uma vez e vou dizer de novo. Agora mesmo eu comentei com a minha filha, porque eu tenho um bloqueio muito grande da época em que eu fui cadeirante. Então, nunca perca a sua fé, viu? Porque eu sou uma ex-cadeirante e eu estou andando. Viu? Só isso, presidente. Claro, minha filha. Claro, claro. Obrigado, hein? Obrigado pelo depoimento. É emoção e aquilo que nós vivemos. Faz parte da nossa vida, né? E alguém que mais quer fazer algum comentário? Eu vou fazer mais uma repetição. A Escola de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, até hoje, não tem acesso para cadeirante. Não precisa dizer mais nada. Eu vou falar Zélia, eu tenho acesso lá, tenho tudo, mas quando eu vou lá, eu fico arrasada. Não consigo entender isso. Zélia, olha só, o depoimento da companheira aí, que eu esqueci o nome, a primeira companheira que é cadeirante. A Ângela, desculpe, Ângela. Mas o depoimento dela, do hospital Alagoa, hospital referência, federal. Hospital referência. Eu não estou falando de qualquer lugarzinho, não. E você não tem acesso para cadeirante, acabou. Não dá para ser isso aí. O que é isso? É brincadeira. E a legislação federal ela é rígida para os outros. Tem que ser rígida para eles também. Mas já você prepara o profissional não ter essa, não começar o profissional, claro. não criar colocar isso na cabeça dele, não vai ter em lugar nenhum. Não. Temos que ter muito profissional igual o seu filho que queira viver esse momento para poder ajudar as pessoas, né? Porque se todos os profissionais que lidam com pessoas com deficiência tiverem esse pensamento, né? E também os governantes, prefeitos, todo mundo, as coisas mudam, né? Porque você se colocar no lugar do Exatamente. É um fator muito importante. E, Ana, obrigado, mas vou falar para você. A fé me move, os amigos me comovem e eu vou levando a vida acreditando que eu posso e eu vou conseguir. Agradeço. Você pode, tem capacidade e vai chegar lá. E eu sou uma pessoa retrato da inclusão, né? O meu clube, que eu digo meu clube, me incluiu.
não me vê como uma deficiência, pelo contrário, está sempre me promovendo, me elevando. Então, eu bato palma para vocês e agradeço de coração. Muito obrigada. Nós batemos para você, porque você, Isso para nós, aí. é um exemplo. É um exemplo, entendeu? É um exemplo. Obrigada. Ô, Olha o Não tem horário, hein? ninguém para falar, não, presidente. tá bom. Bom, nós queremos expressar o nosso agradecimento a você, a palestra, excelentes palavras, o banco de cadeiras de rodas, porque realmente para a gente só ouve falar, né? Banco de cadeiras, empréstimo, não sei o quê. O que trouxe agora de sentimento, sabe? A gente já começa a ver de uma outra forma, né? E um grande aliado para quem tem mobilidade reduzida, tanto para as pessoas com deficiência, lesionadas ou para idosos, não é isso? O certificado, Ingrid, por favor, dá para Isso. colocar na tela. Certificado de palestrante, o Rotary Clube de Rio de Janeiro, Rio Comprido, na pessoa da presidente Eda de Paiva Porto, tem a honra de conceder ao Francisco de Jesus o presente certificado de agradecimento pela brilhante palestra intitulada Proporcionar acessibilidade e resgatar a cidadania, em reunião virtual de nossa unidade rotária. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022, assinado pela nossa secretária Zélia Erhaust e por mim, Ieda Porto. Obrigado, muito obrigado. Bom, desejamos uma excelente reunião para você no Rotary Copacabana, entendeu? Você já fez a sua parte, está liberado. Muito obrigada por tudo, viu, Francisco? Pelas suas Obrigado palavras. e peço Tá desculpa. Bom? Você pode se retirar, por Tá, favor. Está tudo bem. Foi tudo ótimo. Muito obrigada Obrigado. mesmo, tá bom? E obrigado a vocês, obrigado, meu carinho e respeito. Um beijo. Não. Sempre é bom, sempre é bom. Pode ir. Tá, tchau. Em nome da nossa presidente Ieda Porto e do Rotary Clube Rio Comprido, Tá bom. agradeço a presença de todos. Passo agora a nossa estatística. Nós tivemos 12 participantes. O nosso palestrante, Francisco de Jesus, GA do Rotary Clube GA e associado do Rotary Clube Penha. Tivemos a companheira Ingrid Leal, do Rotaract Nova Iguaçu Leste, Daiane Varela, do Rotaract Nova Iguaçu Leste, a companheira e presidente do Rotary Clube Grajaú, Maria Lúcia, Neide Brilho, associada honorária do Rotary Clube Pontal, Ciomara Castro, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca, GA e associada honorária do nosso clube, Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, e os companheiros do clube, Davi Ferreira, Zélia Barbosa de Castro Erhardt, que também é GA, Ângela Vitória, Carlos Harduim e essa que vos fala, Ana Lúcia da Silva Teixeira. Presidente. Olha, acompanhei por longe, que a minha internet começou aqui a pipocar, saiu imagem, saiu tudo, mas sei que é minha hora de agradecer. Bom, obrigada, Ana, por tudo, sabe? Um carinho muito especial para você. E o Francisco eu já agradeci, lembrando a todos os amigos que as nossas reuniões plenárias, a partir de hoje, serão realizadas às 19 horas. Aguardamos a todos no dia 31 de outubro, às 19 horas, quando receberemos a companheira Luciana Cruz de Freitas, associada do Rotary Clube. Não está aqui o Rotary Clube dela. Você lembra? Satélite é um clube satélite. Satélite, tá. Para nos falar sobre o projeto Jovens Brilhantes. Muito importante no apoio a quem não pode caminhar,
em nosso distrito. E sobre o lema Imagine o Rotary, encerramos a reunião. Pronto. Boa noite, gente. Desculpe o atraso. Não, tudo bem. Posso Às ligar seus 7 horas. microfones?